Didática é a arte de ensinar. Olá, pessoal! Hoje vamos tratar de uma aula muito importante. Trata-se da didática, identidade e a contextualização de sua prática. Vamos lançar um convite para refletir sobre a origem da didática, a sua importância, a sua função mediadora na formação do professor e a relação desta com a prática pedagógica docente. Sendo assim, veremos a didática, sua concepção e objeto. Antes de mais nada, gostaria de perguntar qual foi o motivo pelo qual você escolheu ser professor. Importante seria contar para os seus colegas, ouvir de seus colegas, trocar experiências, a fim de saber exatamente por que a escolha de ser professor. A didática, ela não é um assunto recente. Ela já remonta desde o século XV, XVI e XVII. É uma palavra de origem grega e que foi criada por Comênios em 1638, na obra bastante conhecida, A Didática Magna. E Comênios, como eu já disse, é considerado o pai da didática. A expressão didática é derivada do grego e se traduz por arte ou técnica de ensinar. Em 1657, Comênios, em sua obra Didática Magna, popularizou a sistematização do processo de ensino. Esta tinha por fundamento ensinar tudo a todos. O que queria ele com a didática? Como entendia ele a didática? Entendia a arte de ensinar. Entendia ele uma possibilidade de ir aprimorando formas diversificadas de ensinar para todos. Então ele já trazia no seu bojo aquela ideia de universalizar, aquela ideia de tornar possível a educação para todos. No entanto, este período em que Comênios estudou, divulgou em sua obra Didática Magna, foi um período também de grandes conflitos entre o clero, na idade então medieval, para a modernidade. Isto ele fez com que surgissem novas ideias, surgissem novas modalidades para que se pensasse na forma de educar. E para nós, professores, o que é didática? Como pensam os nossos autores brasileiros sobre a didática? José Carlos Libânio, ele considera, falando em didática, as dimensões de homem e de mundo. Para ele, é importante que o professor, na sua futura prática pedagógica, tenha bem claro que compreensão ele tem de homem e que compreensão ele tem de mundo. Assim sendo, os objetivos que estão na sociedade, objetivos estes de ordem econômica, de ordem social, de ordem psicológica, de ordem filosófica, sejam transformados em objetivos de ensino.
Estes objetivos de ensino, para bem atingirem os seus objetivos, carecem de conteúdos, carecem de metodologias, carecem de várias atividades para que se concretize justamente o que ele quer, a mediação entre o que é o ensinar e o que é o aprender. Mas de que forma? Da forma com que estes alunos, ao refletirem, ao se definirem qual é, na verdade, a concepção de homem e de mundo para eles, possam interferir nele, na sociedade, ou no meio onde eles atuam, de forma a melhorá-lo. Por sua vez, Cipriano Lucchesi relaciona as questões da teoria e da prática, de tal forma que haja uma mediação entre elas, fazendo com que isso seja realmente o papel da didática. Saber fazer uma conexão entre teoria, prática, para que o papel do professor em sala de aula possa reverter-se numa prática pedagógica articulada com os objetivos oriundos de quê? Oriundos, como disse Libânio, da concepção de mundo e de homem que possui o professor. Assim, vamos largar já de início um desafio para vocês. Gostaria de ouvir dos professores ou futuros professores qual o entendimento que possuem sobre didática, seu objeto e a importância dela na prática pedagógica do professor. Para você, qual é o objeto de estudo da didática? É o processo de ensino-aprendizagem. O objeto de estudo da didática é o ensino. É a própria prática do ensino. Os métodos, os recursos, as estratégias que vamos utilizar para desenvolver, para que esse ensino seja significativo. A forma do professor desenvolver o trabalho em sala de aula que possa atingir processo de ensino no sentido do aluno aprender. O que deve ser levado em conta na relação do objeto da didática na prática pedagógica do professor? O professor tem que estar muito seguro dos métodos que ele vai utilizar na sua prática. Ele deve ser um objeto de investigação contínua do professor para que ele possa realmente efetivar o objetivo maior, que é da aprendizagem do aluno. Ele tem que ter todo um embasamento teórico, bem fundamentado, para que quando ele aplicar, consiga chegar ao objetivo final, que é o aprendizado. Deve ser levado em conta, primeiro, o conhecimento que esse professor tem dos seus alunos para pensar estratégias adequadas para atingir esse objetivo, né, da aprendizagem. É o conhecimento que o aluno já tem, né, e o professor tenta resgatar isso e aproveitar o conhecimento que ele tem. E esse professor tem que ser um professor pesquisador, né, que esteja o tempo inteiro buscando novas propostas mais adequadas para a sua realidade de sala de aula, para relacionar os conteúdos, né, enfim, ele tem que estar o tempo, é uma relação muito dinâmica. Né? Muito bem, as respostas foram altamente significativas. Apesar de termos a verbalização diferente, mas no seu contexto, no conteúdo, todas elas convergem, com raras exceções, para a resposta justamente que se quer. Qual é o objeto da didática? É o binômio ensino-aprendizagem. Como surgiu a didática? Recapitulando, surgiu com Comênios, em 1658. E o que ele já preconizava nesta sua ideia, neste seu livro A Didática Magna? Justamente oferecer oportunidades de universalizar o ensino para todos. E não é isso que vocês responderam? A importância do ensinar,
a importância do aprender. E estes dois conjugados, de acordo com a visão que se tem de homem e de mundo, operacionalizados através da prática de cada um de nós, através da prática de cada professor em sua sala de aula. Ensino-aprendizagem é um processo em que está sempre presente, de forma direta ou indireta, o relacionamento humano. Justamente o que Vera Kandal fala, que em todo relacionamento sempre há a presença de um sujeito e de um objeto, é muito verdadeiro. Porque nós sabemos que no processo ensino-aprendizagem sempre existem duas figuras muito importantes. Aquele que aprende e aquele que ensina. Mas será só o professor o responsável de ensinar? Será só o aluno o responsável pelo ato de aprender? Não. Atualmente a visão ela é muito mais ampla. Atualmente a visão é muito mais complexa, porque na medida que eu me relaciono com o aluno, eu aprendo com ele. E na medida que o aluno se relaciona comigo, ele também aprende comigo. Então há uma relação muito, eu diria, relacional. Há uma relação muito direta entre professor-aluno, aluno-professor, no ato de ensinar e de aprender. O ensino consiste no planejamento e na seleção de experiências de aprendizagem que permitam ao aluno reorganizar seus esquemas mentais, estabelecendo relações entre os conhecimentos que já possui e os novos, criando novos significados. O aprender é um processo essencialmente dinâmico, que requer do aluno a mobilização de suas atividades mentais para compreender a realidade que cerca, analisá-la e agir sobre ela, modificando-a. Para Marli André, o ensino consiste no desenvolvimento dos conhecimentos que o aluno já traz para que, através do trabalho do professor em sala de aula, ele consiga aproveitar aqueles conhecimentos que ele traz, transformar estes conhecimentos com novos conteúdos, com novas abordagens, de tal forma que, em sala de aula, numa atividade altamente dinâmica, o professor consiga fazer com que o aluno transforme estes conhecimentos e possa utilizá-los no meio de onde ele advém. Entraremos agora no item a didática e a construção da identidade profissional. Para muitos autores, a construção da identidade do professor é algo historicamente contextualizado. Por quê? Porque é bem verdade que a ideia, que a concepção, e eu até diria o valor do professor na sociedade, nem sempre foi o mesmo. Houve épocas em que o professor era altamente considerado. Houve épocas onde o professor desempenhava as mais diferentes profissões, ou poderia também dizer encargos. Era ele, além do mestre, era ele o conselheiro, era ele o sacerdote, enfim, era alguém importante na sua comunidade. E com o passar dos tempos, esta valoração, com o passar dos tempos, este conceito, ele tomou outras conotações. Há quem diga que hoje, pela conjuntura mundial na qual estamos vivendo, o professor ele pode ser descartado. Já é produto que pode ser jogado no lixo. Será que isto é verdadeiro?
Será que nós, na sociedade em que vivemos, não necessitamos mais do professor, do profissional da educação, que depende dele todo o encaminhamento do saber, que depende dele através do seu preparo, através da sua segurança, através da visão de mundo que ele tem, a construção de um mundo melhor.